Oi, sexto ano. Hoje nós vamos estar começando a falar, dando continuidade ao capítulo 1. Nós falamos sobre a atmosfera e os climas do planeta. E nesse capítulo 2, que ele começa da página 384 do livro 3 de vocês, tá? Capítulo 2, terceiro bimestre, ele vai falar sobre as mudanças climáticas, como essas mudanças climáticas vêm ocorrendo e por que ela vem ocorrendo. E o primeiro fator que a gente coloca como principal, a ação humana no planeta Terra, A gente sabe que os seres vivos, eles interagem na Terra, E fazem parte da biosfera, a camada que existe vida na Terra. E o ser humano, ele tem uma grande facilidade de se adequar e transformar o espaço geográfico para sua sobrevivência ali. E essas transformações, essas mudanças, e essas adaptações que o ser humano faz ao espaço geográfico para a sua sobrevivência, já falamos sobre isso também, a gente sabe que são áreas ecúmenas, Áreas que há possibilidade de desenvolvimento humano. Agora, existem as áreas anecúmenas, que são áreas que não há possibilidade de haver existência humana ali. E aí, essa capacidade que o ser humano tem em avançando espaço-território, se adequando e transformando aquele espaço geográfico para o desenvolvimento econômico ou para a sua sobrevivência, vem fazendo com que, depois do século XX, vem preocupando a sociedade em relação a isso. Por quê? O ser humano não está conseguindo, quando eu falo ser humano, o homem, é de um modo geral, ele não está conseguindo conciliar desenvolvimento sustentável com transformação da natureza. Isso é algo que preocupa muito. Por quê? Se as pessoas não começarem a se conscientizar que toda ação tem uma reação, que qualquer mudança ou transformação que haja no espaço geográfico de forma errônea, de forma errada, isso vai comprometer as futuras gerações que virão, É o que a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. É você utilizar esses recursos da natureza de forma sustentável, de forma consciente, para que esses recursos não venham se exaurir, se esgotar para as futuras gerações. Na página 384, tem um pedacinho que diz assim, o penúltimo parágrafo. Atualmente, o grande problema da sociedade moderna é a dificuldade de conciliar o desenvolvimento tecnológico com a preservação da natureza. Após a segunda metade do século XX, as questões ambientais tornaram-se alvo de grandes preocupações. Segundo cientistas, tal fato deve-se à consequência do aquecimento global, do desmatamento, entre outros fatores, Nesta unidade, observaremos esses problemas e abordaremos as suas causas, ou seja, aqui menciona aquecimento global, desmatamento, entre outros fatores. Tudo isso a gente sabe que uma determinada cidade, região, país ou município, ele tem que haver essa transformação no espaço geográfico até para o crescimento econômico, porém de forma consciente. Então, muitos estudiosos, muitos cientistas estão preocupados com a questão ambiental. Nós falamos até isso no outro capítulo, quando falamos sobre as camadas da Terra, da importância que a atmosfera tem para a existência da vida na Terra e que essa atmosfera está sendo muito atingida, muito afetada em função dessas consequências do ser humano na Terra. E aí na página 384, o primeiro problema que nós vamos falar é sobre o aquecimento global. Eu espero que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura aí. E tem uma figurinha que vai explicar o que eu estou lendo, vou ler para vocês agora. Diz assim: a temperatura do planeta é importante para a manutenção da vida. Vai além de ser um indicador dos diferentes tipos de clima na Terra. Essa temperatura é fruto de um fenômeno chamado efeito estufa, resultante do aquecimento do planeta pela radiação solar ao entrar em contato com a atmosfera e com a superfície terrestre. E aí tem um desenho que está esquematizando, os gases de efeito estufa entrando na Terra, E aí parte dessa energia solar é refletida pelas nuvens e esses mesmos gases, eles são retidos na atmosfera. O que acontece? Essa atmosfera, que é a camada de gás que envolve e protege a Terra, por
em função da interferência humana na Terra, essa camada está sendo perfurada, né? Está sendo poluída. E aí essa radiação solar, ela entra com uma facilidade maior, causando um aquecimento global. Página 385, lá no primeiro parágrafo. Ao entrar na atmosfera, parte da radiação solar aquece a superfície da Terra e parte é refletida, retornando para o espaço. O dióxido de carbono presente na atmosfera aprisiona parte dessa radiação na superfície terrestre, o que favorece a manutenção da vida na Terra e, consequentemente, a variação climática. Ou seja, esse dióxido de carbono presente na atmosfera está ficando em excesso, ele não está retornando para as nuvens, e aí não está retornando para o espaço, e aí ele fica refletido na Terra, onde acontecem esses dias quentes que a gente tem visto nos últimos 10 anos. Ao longo do tempo, o clima do planeta passou por várias mudanças, como alternância entre períodos glaciais e secas prolongadas, ou seja, a própria dinâmica natural da Terra pode alterar as características do clima. Porém, a ação do homem sobre o meio e os processos naturais alteram os padrões climáticos do planeta. Entre as interferências humanas mais agressivas, podemos destacar a emissão de gases do efeito estufa provenientes do uso derivado de combustíveis fósseis, ou seja, a queima dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, eles acabam liberando esses gases que vão poluir o meio ambiente. A queima desses combustíveis liberam gases poluentes, né? É o dióxido de carbono e o gás metano, que provocam alteração no efeito estufa e o que favorece o aquecimento global. Além disso, a gente pode citar também as queimadas das florestas, que vão favorecer para a liberação desses dois gases que vão alterar a dinâmica do clima na superfície terrestre. E aí vamos ver outro fator, né, importante nisso aí, que gera toda essa interferência humana na natureza, a chuva ácida. Já falamos sobre ela também, o que é e como ela se origina no capítulo 1. Tá? A chuva ácida, ela ocorre em virtude da emissão exagerada de poluentes. E quais são esses gases poluentes que acabamos de falar? O dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o monóxido e o nitrogênio. Ou seja, a formação de chuva ácida, ela se intensivou pelas grandes indústrias, né? As grandes fábricas, as grandes indústrias, que são uma das maiores poluidoras também do meio ambiente, além da queima desses combustíveis fósseis. Página 386. Ilha de calor. Outro fenômeno climático que colabora para aumentar os índices de poluição são as ilhas de calor. Elas consistem na elevação das temperaturas médias nas zonas centrais de áreas urbanas e suburbanas, em comparação às áreas rurais. Então, observem aí o esquema, um desenho, né, da página 386, falando sobre essa ilha de calor, tá? A gente tem de um lado a zona rural, tá? E de outro lado a zona urbana. Quando a gente fala em absorção, e retenção de calor, a gente observa que a absorção e a retenção na área rural, ela é menor. E já na área urbana, ela é maior. Aí no quadradinho no meio diz assim, transposição das plantas e evaporação da superfície terrestre. Lógico que na zona rural vai ser menor e na zona urbana vai ser maior. E por último, a penetração de água. Nós temos uma comparação aí. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente fala em impermeabilização do solo, né, por meio de construção de calçadas, prédios e edifícios, e bem como essa falta da vegetação que existe aí na zona urbana, ela dificulta a circulação do ar nessa área. Acompanhe a leitura aí da página 386. A impermeabilização do solo, por meio da construção de calçadas, asfaltos, casas e edifícios de concreto, bem como a falta de vegetação, dificulta a circulação do ar em centros urbanos e intensificam o aquecimento. Nessas áreas surgem microclimas com temperaturas maiores que as regiões periféricas,
nas quais a ausência de elementos próprios dos centros urbanos e a presença de árvores fazem com que as temperaturas sejam menores. Ou seja, primeiro, essa radiação solar, ela bate, não penetra na superfície porque não há ali uma vegetação. Isso na zona urbana, né? Então, ali onde há o asfalto, concreto, bate e volta e fica oscilando no meio desses prédios, porque não há presença também de árvores, né, que vão ajudar a favorecer na queda da temperatura. Então, essas ilhas de calor, elas são formadas, são principalmente características das grandes zonas urbanas, onde há a presença desses prédios de concretos, asfaltos, calçadas, e não há uma vegetação natural. Na página 387, o outro fator é a inversão térmica, tá? A inversão térmica é um fenômeno atmosférico natural. Em sua situação normal, o ar próximo à superfície é mais leve e, quando aquecido, tende a se deslocar para cima da atmosfera. Conforme ganha altitude, esse ar quente sofre um resfriamento, onde fica pesado e volta em direção à superfície. Ao ser aquecido, inicia-se novamente a subida à atmosfera. Esse ciclo é chamado de ciclo vertical da atmosfera, ou seja, como se houvesse essa inversão térmica. E aí tem um esquema também que vocês podem observar no livro de vocês, mostrando duas figuras, né? Dois fatos. Uma com inversão térmica e outra sem essa inversão térmica. Mas aí está comparando a cidade do México e a cidade de São Paulo. Entre as cidades no quais o problema de inversão térmica tem sido mais frequente, pois se localiza em altitudes mais elevadas. Quanto maior for a altitude, maior a probabilidade de dias quentes. E aí o último fenômeno que a gente vai ver, que acontece também em função do aquecimento global, nós falamos sobre eles, se eu me lembro muito bem, na nossa primeira aula presencial que nós tivemos esse ano aqui em 2020. Foi sobre dois fenômenos, El Niño e La Niña, né? O El Niño é quando acontece, geralmente em dezembro, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? El Niño porque se refere ao menino em espanhol, por acontecer geralmente em dezembro, é quando a gente comemora o nascimento de Jesus, né? Nesse período. Então eles deram o nome para esse fenômeno de El Niño, como se fosse o menino. É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E o La Niña é o inverso, é o contrário. É o resfriamento dessas águas. E esses dois fenômenos, esse aquecimento e esse resfriamento, também vai causar alterações no clima da Terra. Página 388. El Niño e La Niña são fenômenos naturais que se manifestam alternadamente no Oceano Pacífico e causam mudanças no clima da Terra à medida que interfere o ritmo das chuvas e as temperaturas. O El Niño ocorre quando os ventos alísios da região se enfraquecem e as águas quentes que eram deslocadas para a Austrália permanecem no Oceano Pacífico e próximas a áreas da América do Sul, impedindo a ressurgência, ou seja, que tem esse mapa aí mostrando como acontece esse movimento desses ventos alísios. E aí citou a palavra impedindo a ressurgência. O que é ressurgência? Fenômeno que acontece em algumas regiões quando a água do oceano se move verticalmente. Quando há esse movimento ressurgente vertical dessas águas, né, que não acontece esse movimento, é porque está ocorrendo esse fenômeno El Niño impedindo que essas massas se desloquem e alterando assim o clima dessa região, tá? Página 389. O fenômeno La Niña tem características opostas ao El Niño. Os ventos alísios aumentam a velocidade e levam águas quentes para as superfícies da Austrália e da Ásia, provocando fortes chuvas. As águas frias do fundo do oceano conseguem chegar à superfície da América do Sul. Ao trazerem nutrientes, o volume dos peixes aumenta na região. Então, o capítulo, né, a gente dando continuidade ao capítulo 1, que nós falamos na nossa aula anterior, falou sobre a atmosfera e a questão climática. Esse aqui falou sobre os fenômenos que alteram o clima na Terra, que todos eles são decorrentes da ação humana.
o aquecimento global, a chuva ácida, a ilha de calor, inversão térmica, o El Niño e La Nina, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, que deem uma lida também com calma no livro de vocês, para que vocês possam fazer o exercício que vai estar postado lá no portal para vocês ou na secretaria da escola, ok? Beijo, beijo, meus queridos, se cuidem.